manchas de óleo que se espalham pelas praias do Nordeste. Quem são os responsáveis por essa situação? Quando isso vai acabar? Olá! Hoje a gente começa o Interesse Público com essas imagens que têm tomado conta do noticiário nas últimas semanas. Infelizmente, o óleo que continua se espalhando pelas praias do Nordeste ainda é de origem desconhecida e os especialistas consideram o caso inédito e muito complexo. Nossas equipes foram até algumas praias para mostrar pra gente a reação das pessoas, dos turistas, dos moradores que estão ali em contato direto com tudo isso. Em Sergipe, o trabalho tem sido intenso nas últimas semanas, né, Lícia? Aqui a população está assustada, já são 10 praias atingidas pelo óleo. Dentre elas, a Praia de Atalaia, essa que nós estamos, cartão postal da cidade. Vamos ver a reportagem. As águas mornas do litoral sergipano atraem turistas de vários lugares do Brasil e do mundo. Porém, no final de setembro, as praias estavam nada atrativas. Manchas negras foram empurradas pelas ondas para a costa. Antes de chegar à capital sergipana, as manchas já haviam aparecido em várias praias do Nordeste. Só aqui em Sergipe foram 10 praias atingidas. As manchas começaram a aparecer no dia 24 de setembro. Já no dia 5 de outubro, o governo estadual decretou estado de emergência. Diante da crise ambiental, o Ministério Público Federal solicitou a limpeza imediata das praias. O trabalho foi feito e continua sendo, já que diariamente, a cada enchente da maré, pequenos resquícios das manchas ainda surgem em alguns pontos. Em um dia só, coletamos 58 toneladas de óleo juntamente com areia e destinamos para um local ambientalmente adequado, esperando já providências do governo federal. A origem do óleo ainda está em investigação. O que se sabe no momento é que não é petróleo produzido nem vendido no Brasil, segundo análises realizadas pela Petrobras. O dano ambiental é algo sem precedentes, né, na história ambiental do litoral brasileiro. São animais que são acometidos por essa massa, né, de óleo, então não é um óleo simples de ser retirado, é um óleo que é bem complexo, então exige muito do próprio manejo que é realizado com os animais. A aparente limpeza das praias não significa que o problema foi solucionado. Na verdade, há uma grande preocupação escondida nas águas. É que o óleo que ainda se encontra no mar ameaça chegar ao rio. Manchas já foram vistas na Foz do Velho Chico, no município de Piaçabuçu, em Alagoas. É uma vergonha que a gente está passando numa cidade turística como a nossa. Quer dizer, os banhistas saem daqui tudo com os pés sujos de óleo. A gente que é surfista também está sendo prejudicado, até porque a gente pode ingerir esse óleo dentro da água e causar problemas futuros, né? No Rio Sergipe, 200 metros de boias foram colocadas para evitar que o resíduo chegue à foz do rio Vaza-Barris, que deságua em outros rios responsáveis pelo abastecimento de água na capital sergipana. O trabalho de contenção faz parte das medidas de emergência previstas no decreto do governo do estado. Nós estamos em uma situação de emergência, o governador declarou isso. E essas empresas, elas sabem que quando se starta, né, esse status de emergência, elas têm o seu plano de emergência e urgência também. Uma reunião com representantes do governo do estado, IBAMA e outros órgãos ambientais foi realizada para discutir a eficácia e celeridade em relação às medidas de contenção do óleo para a proteção dos rios. Nós temos essa situação de que o causador do dano não foi identificado. Se ele já tivesse sido identificado, estaríamos cobrando absolutamente tudo com urgência, com a melhor técnica para ser feito imediatamente. Os próprios órgãos ambientais federais estariam fazendo isso. Como nós não temos a identificação, essa responsabilidade volta ao poder público, em especial para a União, que precisa tomar essas medidas e elas precisam ser absolutamente urgentes.
Igor, coloca pra gente, por favor, mais um trecho da entrevista com o procurador, Dr. Ramiro, porque o MPF tem buscado apoio e soluções para esse caso também em outros estados. Vamos ver. Nesse primeiro momento, nós conseguimos a proteção para os nossos principais rios, mas é necessário muito mais do que isso. Nós precisamos fazer a devida proteção de todo o ambiente marinho, dos estuários, dos mangues e de todas as áreas sensíveis da costa sergipana, e essa é a nossa expectativa para a audiência judicial. É importante registrar que nós imediatamente recebemos contato dos nossos colegas aqui do estado vizinho, da Bahia, que já nos pediram cópia de tudo, que também estão acompanhando essa questão lá, e a gente espera que com a coordenação do nosso órgão central, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural, a gente possa aí sim, quem sabe, ter um plano mais macro para garantir essa proteção para o Nordeste todo. Agora a gente vai ver imagens lá da Bahia, onde a situação também está muito crítica. Estava tomando banho normalmente na praia. Quando eu parei para olhar meus pés, estava todo manchado, que nem está aqui agora, aqui, ó, sujo. Eu gosto de caminhar na areia, né? É bom, mas fiquei com o pé sujo, minha tia ficou com o pé sujo porque de muito óleo. E agora a gente vai ver um mapa do Brasil, onde já é possível perceber como realmente essas manchas de óleo se espalharam e estão tomando conta de toda a região Nordeste, vindo do Piauí até ali a Bahia. E é para lá mesmo que a gente vai agora para conversar com a repórter Gabriela Vasconcelos. Conta pra gente, por favor, Gabi, o que você encontrou por aí? A Bahia decretou situação de emergência por causa das manchas de óleo encontradas. A estimativa é que mais de 50 toneladas do resíduo já tenham sido recolhidos de praias baianas. Nossa equipe percorreu o litoral norte do estado para saber a repercussão dessa tragédia. Vamos acompanhar. Sol brilhando, verão chegando no Nordeste, clima favorável para curtir um bom banho de mar. Mas as manchas de óleo nas praias têm deixado turistas e moradores baianos bastante preocupados. Nossa equipe percorreu diversas praias da Bahia. Aqui em Arembepe, por exemplo, os banhistas nem imaginam que tão perto do lazer pode estar o perigo. Conversamos com a veterinária da Fundação Projeto Tamar, que explica os prejuízos causados ao meio ambiente. O óleo, né, ele vai grudar nos animais, ele vai causar dano, né, para esses animais, além de outros fatores que afetam, né, a vida marinha, os estuários, os mangues, então a gente tem aí um impacto considerável. Ela reforça que, devido à situação, a soltura de filhotes de tartarugas marinhas foi suspensa em toda a região do litoral norte. Então, nossa preocupação é permitir que os filhotes cheguem ao mar, porque o óleo ele faz uma barreira física que impede que os filhotes recém-nascidos cheguem ao mar. Um grande volume do resíduo foi recolhido por moradores e trabalhadores da região. O cheiro é similar ao petróleo. Especialistas recomendam o não contato direto com o resíduo, pois pode gerar dor de cabeça, enjoos e até tonturas. O comércio também já sente os impactos. Eu acho que é uma posição muito natural do consumidor, inicialmente, de levar um susto. Especialmente com um problema tão grande como esse, é um problema ambiental enorme. Esta turista argentina relata que pensaria melhor em vir para o litoral baiano se tivesse ficado sabendo das manchas. Tendría dudas realmente de venir porque no sabíamos cómo realmente estaban las playas. Com o problema, praias que poderiam estar lotadas estão assim, cheias de cadeiras vazias. No total, já são 9 estados, 63 municípios e 139 praias afetadas no Brasil. Aqui na Bahia, o problema foi notado pela primeira vez no dia 2 de setembro. Hoje, já são 18 praias contaminadas com óleo na região. E tem muito mais no programa de hoje.
Idosos e deficientes têm direito a viajar de graça em ônibus interestadual, mas ter que ir até a rodoviária para conseguir essa passagem é coisa do passado. Eu te conto por quê no MPF Explica. Em Alagoas, a história de uma comunidade que luta para manter de pé uma igreja construída há mais de 300 anos. O número de acidentes na BR-101, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, é grande. Muitas tragédias ocorreram envolvendo caminhões que transportavam cargas acima do peso. E o IP de hoje está só começando. Oi, meu nome é Antônia da Silva. Mas para provar que esse é meu nome e outras informações sobre mim, como idade e nome dos meus pais, é preciso que eu apresente meus documentos pessoais, como RG, CPF, título de eleitor ou carteira de habilitação. E como o nome já diz, os documentos pessoais são só meus e não podem ser emprestados, falsificados ou vendidos. Em Minas Gerais, o homem quis se dar bem, usando uma habilitação falsa para fugir de um mandado de prisão contra ele. Mas ele foi pego pela Polícia Federal e o MPF conseguiu condenação na Justiça. O uso de documento falso é crime. Fique ligado nessas e em outras dicas em nossas redes sociais. Junho de 2017, BR-101 em Guarapari. Uma carreta que transportava um bloco de granito perdeu o controle, invadiu a contramão e atingiu um ônibus de passageiros. 2 ambulâncias que seguiam atrás também se envolveram no acidente. 23 pessoas morreram. É daqui a pouquinho. Nossa, dá até medo, né? E eu começo esse bloco com uma pergunta. Por acaso você já deixou de viajar de carro aqui no Brasil por causa disso? Eu confesso que eu já, e inclusive vou deixar de fazer isso no final do ano por medo de colocar a minha família em risco. Isso acontece com muitas pessoas. E as condições precárias das estradas, cheias de buraco, são fruto, muitas vezes, da falta de fiscalização das balanças que deveriam limitar o peso dos caminhões de carga. Vamos conferir essa história. A seta verde é uma ordem. O caminhoneiro deve entrar na balança para a fiscalização. Os caminhões passam pelo sistema de pesagem, que mede a carga por eixo. Se o veículo estiver dentro das normas, é automaticamente liberado de volta para a rodovia. Mas se estiver com sobrecarga, deve fazer nova pesagem e a nota fiscal é conferida. A fiscalização estabelecida em lei deveria estar em pleno funcionamento na BR-101 que corta o Espírito Santo. Nos últimos anos, a falta de estrutura da Agência Nacional de Transportes Terrestres prejudica a vistoria. O órgão conta com apenas 8 servidores que deveriam atuar 24 horas por dia em 4 balanças do estado. Sem inspeção,
O resultado são acidentes. Junho de 2017, BR-101 em Guarapari. Uma carreta que transportava um bloco de granito perdeu o controle, invadiu a contramão e atingiu um ônibus de passageiros. 2 ambulâncias que seguiam atrás também se envolveram no acidente. 23 pessoas morreram. A imprudência do motorista, excedendo a velocidade permitida, e mais a carga mal acondicionada e excesso de peso, acaba sendo os 3 fatores que concorrem para acontecimento desses acidentes, de tragédias como em 2017. Um retrato do abandono. Desde 2017, a obra de reforma da balança de fiscalização da NTT aqui no município de Viana está parada. Por aqui deveriam passar veículos de carga que seguem no sentido Vitória ao Rio de Janeiro. Sabendo da falha de fiscalização, muitos motoristas aproveitam e acabam colocando a vida de muita gente em risco. Os graves acidentes motivaram o MPF a entrar com uma ação civil pública contra a NTT. Após uma audiência de conciliação, a agência se comprometeu a colocar as balanças para funcionar em até 120 dias. A NTT se comprometeu a ampliar de modo satisfatório a fiscalização, no sentido de, em pelo menos 90% do tempo, essa fiscalização está presente nas rodovias, e nos horários onde não houver fiscalização, esses horários devem ser alternados de modo a não se permitir que os caminhoneiros saibam quais são os horários em que as balanças vão parar. Falta um pouco mais de 2 meses para o ano acabar e muita gente já está preparando a viagem de férias. Na correria do dia a dia, nem sempre sobra tempo para ir pessoalmente às agências de turismo pesquisar as melhores opções. É aí que entra a internet. Aqui a gente pode pesquisar hotel, roteiros, comparar preços e até comprar passagem. O problema é que nem todo mundo pode usar esse recurso. Não é novidade que existe uma lei que garante descontos e passagens gratuitas em ônibus interestaduais para idosos e deficientes. O que quase ninguém sabe é que para conseguir esse benefício, eles precisam ir pessoalmente aos guichês das empresas para tentar uma vaga nas viagens. É muito difícil isso aí. É ruim isso aí. Se tivesse uma outra maneira para melhorar essa situação, era muito bom para o idoso. É meio desconfortável, né? Que você tem que sair de sua casa. Eu, por exemplo, moro em Samambaia. Tive que vir agora agendar para o próximo mês a minha passagem para São Paulo. A boa notícia é que isso deve mudar. Depois de uma ação do Ministério Público Federal no Ceará, a Justiça determinou que a Agência Nacional de Transportes, a NTT, crie uma norma para que as empresas de ônibus interestaduais disponibilizem na internet a reserva de cadeiras e descontos para idosos e pessoas com deficiência. Essa decisão vale para o Brasil inteiro e quem tem direito comemora. Fica mais fácil, porque assim, por exemplo, no meu caso eu posso pedir alguém para fazer para mim. E a gente vai para Alagoas conhecer a história de uma comunidade que luta para manter de pé uma igreja construída há mais de 300 anos. Já já, o MPF na defesa do patrimônio histórico e cultural. Olá, eu sou Michele Chiapo e conto agora para vocês as notícias de destaque da semana. Em Rondônia, Força Tarefa Amazônia
fez 4 operações e denunciou 30 pessoas e 8 madeireiras por crimes como invasão de terras indígenas, lavagem de dinheiro, organização criminosa e dano ambiental. De acordo com as investigações, os responsáveis pelas madeireiras falsificavam documentos de origem florestal e inseriam informações adulteradas no sistema informatizado administrado pelo IBAMA. O MPF pediu que o valor mínimo de indenização seja de pelo menos 57 milhões de reais. E em São Paulo, o MPF denunciou uma organização criminosa por fraudes no FIES e venda de vagas de medicina na Universidade Brasil, em Fernandópolis. Os envolvidos cobravam até R$120 mil por aluno para garantir a matrícula sem processo seletivo e para enquadrar no programa de financiamento estudantil pessoas que não tinham direito ao benefício. O prejuízo estimado aos cofres públicos é de R$500 mil. De acordo com o MPF, parte do grupo cometeu crimes de falsidade ideológica e fraude processual devido às tentativas de obstruir as investigações. Para encerrar essa edição da Redação MPF, eu tenho uma boa notícia. Em Sergipe, a Justiça concedeu liminar para a proteção dos principais rios do estado, afetados desde o fim de setembro com as manchas de óleo, que atingem todo o litoral do Nordeste. Sendo assim, a União deve adotar todas as medidas necessárias para conter e recolher o material poluente. Se a decisão não for cumprida, a multa diária estipulada é de R$100 mil. O Redação MPF fica por aqui. A gente vai para Alagoas conhecer uma comunidade que está precisando lutar para manter de pé uma igreja que foi construída há mais de 300 anos. Agora, imagina o tanto de história que não tem nesse lugar. Vamos ver. Reza a lenda que num pequeno lugar do sertão de Alagoas, banhado pelo rio São Francisco, o imperador Dom Pedro II avistou uma igreja no alto de uma serra e batizou todo o lugar de Belo Monte. Com vista para o delta entre o rio Ipanema e o Velho Chico, com paredes brancas e portas e janelas verdes, a igreja Nossa Senhora dos Prazeres já estava lá no monte desde 1694. A igreja Nossa Senhora dos Prazeres é uma das mais antigas de Alagoas. Já é patrimônio histórico e guarda as memórias de ribeirinhos e navegantes do São Francisco. Provavelmente construída pelos freis capuchinhos após a expulsão dos holandeses, a edificação movimenta há mais de 3 séculos a fé dos sertanejos. A gestora ambiental Girlene Monteiro nasceu no povoado de Barra do Ipanema, município de Belo Monte. A pesquisa dela subsidiou a classificação da igreja como patrimônio histórico estadual. Eu, criança, eu via verdadeiras romarias, para lá, porque a Nossa Senhora dos Prazeres é considerada uma santa milagrosa para a região. Em agosto deste ano, durante fiscalização preventiva integrada da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, uma equipe do Ministério Público Federal visitou o local para ouvir a comunidade. Instauramos um inquérito civil e o objetivo do inquérito civil é justamente acompanhar esse processo de tombamento e verificar se existe realmente uma morosidade injustificada e, a partir daí, buscar destravar esse processo, seja através de atuação extrajudicial ou, se necessário, até judicialmente. A FPI também flagrou a ocupação irregular da área vizinha à igreja, onde antes era o rio, e abriu investigação. Por conta disso, por se tratar de um braço de um rio federal, nós também instauramos uma investigação para apurar essa possível ocupação desordenada e vamos colher informações para, enfim, tentar tomar medidas cabíveis se comprovado que se trata realmente de uma invasão de terra pública federal. A cidade de Belo Monte aguarda o cuidado do Brasil com sua santa de devoção.
arquitetônica, ou até mesmo uma cidade inteira, como é o caso de Brasília. Tudo isso pode ser considerado patrimônio cultural. Tem valor histórico, faz parte desse time. Patrimônio cultural é tudo aquilo que pertence a uma região e faz parte da história daquele povo. E é obrigação de todas as pessoas preservar esses bens para as gerações futuras. E é pensando nisso, em garantir que toda a história seja mantida, que o Ministério Público Federal tem um canal aberto com a população. E se você ainda não sabia disso, tá tudo lá nas redes sociais, com a hashtag Conte com MPF. Tem muito internauta que também tá de olho nessas riquezas culturais. Faça como eles. Fique atento e se identificar alguma irregularidade ou descuido com esses patrimônios, denuncie. Por hoje é isso. Muito obrigada por acompanhar o Interesse Público de onde quer que você esteja, seja pela TV, pelo tablet ou pelo celular. E aproveita e entra lá no nosso YouTube. Essa e outras edições do IP já estão lá disponíveis para você. E se você quiser ficar sabendo do que rola no MPF em todo o país, é só dar um pulinho também no nosso site e no nosso Facebook. As notícias são atualizadas lá todos os dias. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.